Olá a todos, meu nome é Júlio César, sou casado há 10 anos e tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Sou caminhoneiro, desses caminhões de caçamba, aqueles usados em obras para transporte de pedras, areia e cascalho, e tem uma caçamba móvel para virar os materiais. Trabalhei durante 8 anos em uma mineradora no interior de Minas Gerais. Trabalhava sempre no período da noite, levando minério de ferro para as correias transportadoras e levava o material para as áreas de carregamento. Após 10 anos trabalhando nessa empresa, consegui juntar um dinheiro para comprar meu próprio caminhão. Pedi conta da empresa e fui trabalhar por conta própria, onde consegui subir consideravelmente meus ganhos. Após alguns anos fazendo serviços esporádicos, também para a prefeitura da minha cidade, consegui fechar um contrato com eles, para agregar meu caminhão no asfaltamento de um trecho da serra, que ia de um vilarejo à entrada da minha cidade. O meu serviço nessa obra era o seguinte: eu chegava por volta das 6:30 da manhã, ia até um pequeno descampado onde ficava armazenado cascalho e um trator carregava meu caminhão. Saía de lá e ia até o local onde seria asfaltado. Fazia isso diversas vezes por dia. Era um ritmo mais acelerado devido ao asfaltamento. Mas antes de iniciar essa obra, eu levava a escória para cobrir e corrigir pequenos trechos que foram afetados pelas chuvas. Bem, vamos ao dia que tudo aconteceu. Devido à proximidade do feriado da Semana Santa, aumentou o ritmo do trabalho. Às vezes íamos de até umas 7 horas da noite trabalhando na estrada. Só não ficávamos mais tarde, pois por ser serra, à medida que ia escurecendo, a neblina tomava conta de todo o ambiente, o que dificultava a visibilidade. Após um dia que ficou garoando e com uma chuva fina o dia todo, nós levamos o serviço até às 7 da noite. Isso só foi possível, pois havia uma linda lua cheia no céu, o que iluminava bastante o ambiente. Às 7 da noite, todos os outros funcionários já haviam parado e já haviam voltado para o descampado para guardar as máquinas e equipamentos. Eu havia saído do descampado com o caminhão carregado às 6:40 da noite, rumo ao trecho que estávamos asfaltando. Iria descarregar lá e voltar com o caminhão para casa. Era sexta-feira e nas sextas eu levava o caminhão para casa para poder lavar e arrumar pequenos problemas que tive durante a semana. Devido ao barro que havia se formado na estrada, fui lentamente em direção ao trecho, desviando de buracos e atoleiros. Cheguei ao local por volta das 7:30 e comecei a levantar a caçamba para poder descarregar a escória. Fui descarregando aos poucos, espalhando bem a escória para facilitar para a máquina no dia seguinte, que finalizaria o serviço com a compactadora. Terminei de descarregar, desci do caminhão, fui até o local e coloquei os cones e sinalizadores, para que ninguém se acidentasse ali. O serviço era executado em meia pista. Fazíamos uma metade e deixávamos a outra livre, para que carros pudessem passar. Voltei para o caminhão e peguei a estrada em direção à cidade. Para se localizarem, vou descrever o percurso. A serra tinha uma extensão de 45 quilômetros. Nós estávamos no quilômetro 24, ou seja, dali até a cidade havia uma distância de 21 quilômetros e era praticamente só subida, com raros pedaços de baixada. A estrada estava úmida devido à chuva que caiu o dia todo. Havia buracos e muito lamaçal. Eu fui devagar, desviando dos buracos sob uma forte neblina que cobria bastante a visão. Ao chegar próximo da cidade, uns 5 quilômetros, chega a parte mais íngreme da serra. Então engatei a primeira marcha e fui subindo, bem devagar. Após fazer uma curva, vejo, no final de uma leve subida, no topo dela, um bezerro sentado à beira da estrada. Pelo menos até aquele momento, pensava ser um bezerro. Estava a uns 100 metros de distância dele.
Segui meu caminho. Chegando mais próximo, começo a reparar que aquilo não era um bezerro. Parecia mais um cachorro, só que não existe cachorro daquele tamanho. Então, ao ver os faróis se aproximando, aquela coisa fica de pé, de costas para mim. Aí eu tive certeza que tinha algo errado. Não poderia ser um cachorro, bezerro ou qualquer outra coisa do tipo. Dava para ver que ele tinha forma humana, apesar do jeito de animal. Quando me aproximei mais, ele se virou para mim. Então pude ver seu rosto. Aquilo não era um animal. Ele tinha feições humanas. Era despelado na barriga. Tinha orelhas pontudas e as pernas pareciam quebradas. Ele era idêntico aos lobisomens que via no cinema. Aquilo era um lobisomem. Ele me encarava diretamente nos olhos amarelos bem vivos, e continuava de pé. Nessa hora meu coração gelou. Ele era todo deformado, todo desengonçado, uma criatura horrível. Fui passando por ele, nem olhei para o lado. Apenas olhava fixamente para a frente, rezando e pedindo a Deus para me proteger. Quando passei por ele, olhei pelo espelho retrovisor e pude ver ele acompanhando com o olhar o caminhão passar. Ele continuou imóvel, apenas fixava aqueles olhos amarelos na minha direção. Me distanciei dele uns 90 metros, sem ele esboçar nenhuma reação. Até que não sei porquê, ele soltou um uivo bem alto, saiu correndo em pé na minha direção e logo ficou de quatro, o que aumentou muito a sua velocidade. Eu meti o pé no acelerador, não queria saber se tinha buraco naquela estrada. O caminhão pulava que nem boi bravo. Fui segurando forte o volante e lutando para não perder a luta com o lamaçal que estava passando. Assim que alcancei o topo da serra, vinha uma longa descida que dava na entrada da cidade. E aquela coisa me alcançou naquele ponto. Ela olhava para mim fixando o olhar, procurando um ponto que pudesse atacar. Na entrada da cidade fica o cemitério. Quando a criatura passou na frente do cemitério, parecia que uma força invisível, sei lá o que, puxava ele na direção dele. Era nítido que ele lutava contra ele mesmo para não seguir para o lado do cemitério, mas suas pernas não obedeciam. Aquilo pulou o muro do cemitério todo sem jeito, batendo parte da perna na mureta e caiu para dentro. Voltei minha atenção para a estrada e continuei meu caminho, até chegar na entrada da cidade. Só quando passei pela pontezinha da entrada que comecei a desacelerar e me acalmar. Fui para casa, contei o que tinha acontecido comigo. Na manhã seguinte, a gente estava muito assustado, mas eu peguei meu carro e fui até o local para ver se encontrava algum vestígio do que aconteceu. Parei nos locais que vi aquela criatura e ainda era possível ver suas pegadas deixadas no bar. A partir daquele dia, passei a controlar mais o horário de saída, para que minhas últimas viagens do dia não me deixassem sozinho na obra. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Obrigado por ter contado. A vida de caminhoneiro não é fácil no Brasil, pois além de fazer longas viagens em uma cabine pequena, ele está sujeito a todo tipo de violência e ainda para piorar, tem que pagar altos valores de combustível do seu próprio bolso e arriscar sua própria vida, e nem sempre é valorizado pelo governo ou por uma camada da população. O relato que irei contar se passou com um amigo que vivia no Parque São José e hoje mora com sua família em Nova Iguaçu. No ano de 1996, quando me mudei para o Parque São José, vivia no mesmo bairro um senhor chamado por nome de Darcílio João. Seu João, como era chamado, trabalhava como caminhoneiro e costumava ficar na estrada por 2 semanas, viajando pelo Brasil e América do Sul. João, mesmo sendo uma pessoa muito mal encarada, tinha um grande coração e não media esforços para ajudar o seu próximo. Quando ainda era muito novo, seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos no ginásio. Comprou um caminhão Scania, na cor laranja, com o qual sustentava a casa e os filhos pequenos. João era uma pessoa muito teimosa e duvidava quando o assunto era sobrenatural, pois o mesmo sempre dizia não acreditar nessas coisas, e caso alguma assombração cruzasse seu caminho,
Ele desceria o aço, já que levava um calibre 38 no porta-luvas da carreta. Sua esposa e seus filhos ficavam preocupados quando ele saía de madrugada para viajar rumo ao Nordeste, pois durante esse horário era comum acontecerem assaltos e roubos de carga. Mas ele não gostava muito de ouvir os conselhos de sua esposa Cristina e dos seus filhos, que pediam que ele não reagisse a algum assalto na estrada. Certo dia, meu pai estava fazendo obra em casa e, com um descuido, quebrou uma ferramenta. Como não tinha soldador no bairro naquela época, ele resolveu levar a ferramenta na casa de seu João para fazer uma solda. Chegando na casa de João, os dois ficaram conversando por um longo tempo e eu fiquei admirando o caminhão Scania com sua longa carroceria de madeira, estacionado no canto perto de um Opala 4 portas, anos 77, que ele usava no final de semana para visitar seus parentes, que vivia numa cidade próxima. O seu carro e aquele caminhão eram bem cuidados por ele e sua família. Um dia, quando conversava com meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual dirigia seu caminhão na BR-116 durante a madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era por causa do nevoeiro e da escuridão da estrada. Sua esposa, que estava lá em casa conversando com minha mãe, e disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela, pensou que seria coisa de sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, ele teria que viajar pela BR-116 em poucos dias. Sua mulher parecia preocupada, pois alguns meses atrás foi noticiado no telejornal que uma quadrilha estava assaltando o motorista e levando os caminhoneiros para cativeiros, junto com a carga. João, confiante em si mesmo, não deu muita bola, e na tarde de inverno de 98, foi com sua carreta pegar uma carga no porto de Gaju, próximo ao ponto Rio-Niterói, ao lado da rodoviária Novo Rio. Assim que pegou a mercadoria, ele foi acelerando o caminhão o mais rápido possível, rumo à região serrana do estado, pois queria estacionar no Espírito Santo e por lá descansar até chegar no Nordeste, depois represar para o Rio de Janeiro. Ele só não contava que durante esse trajeto teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e a sua forma de pensar em relação ao sobrenatural. Uma semana se passou e quando João voltou, contou para todos que conhecia sobre uma besta que atormentou sua viagem. Ele disse o seguinte: eu vinha subindo com um caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, e de repente a carreta começou a perder força. Isso foi a primeira vez que aconteceu, pois já tinha passado por ali de dia e nunca tinha acontecido. O caminhão foi revisado antes de fazer a viagem. Com medo de provocar um acidente na estrada, resolvi encostar o caminhão, perto da mata fechada, no acostamento. Desliguei ele e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito algum. Entrei 3 vezes e nada. Como já estava meio cansado, desisti. Travei as portas do Scania e fui deitar na cama atrás dos bancos. Era por volta de 1h da manhã e estava muito escuro. O que iluminava o lugar era o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada hora. Eu estava deitado atrás do banco, tentando pegar sono, quando escuto, dentro da mata, passos de cavalo e umas risadas medonhas. Em um certo momento, um frio tomou conta de mim, e o sono que sentia desapareceu por completo, pois meus ossos tremiam muito e o coração acelerou tão rápido que pensei que infartaria ali dentro da boleia da Scania. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foi diminuindo gradativamente, só que ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, eu resolvi olhar pelo retrovisor. E o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha pele cinza, cabelos vermelhos, seios de mulher e olhos amarelos. Assim que ele percebeu minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta travada,
por diversas vezes, dando fortes pancadas na maçaneta. Mesmo com o revólver no porta-luva do caminhão, eu não tinha coragem de pegar e dar um tiro. A única coisa que eu poderia fazer era chorar abaixado no banco de trás. Em meio às lágrimas, eu rezava pedindo proteção a Deus e acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei com os policiais rodoviários batendo no vidro perguntando se eu estava bem. Assim que levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada e com marcas de socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando desci e vi pegadas de cavalo no barro, perto das árvores em direção à mata fechada. Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso parei por ali para pedir ajuda, assim que amanhecesse. Resolvi ligar a carreta e a mesma pegou naturalmente. João contou essa história com uma aparência séria para o meu pai, depois que chegou do Sergipe. Enquanto ele contava toda essa história, alguns vizinhos duvidavam de suas palavras, e foi quando ele resolveu mostrar a porta, com a maçaneta quebrada e as marcas de murros. Depois que aconteceu isso com ele, o mesmo passou a evitar viajar durante a noite, e costumou frequentar mais a igreja com sua família. Não sei o que teria acontecido com o seu João se o bicho entrasse na boleia do caminhão, mas tenho plena certeza que coisa boa não seria. Até hoje, mesmo se tendo passado mais de 22 anos, João não conseguiu descobrir que ser misterioso foi aquele que o visitou durante a madrugada de 1998. Boa noite. A mulher da estrada. Meu pai é carreteiro, e como viaja muito, eu já vi essas coisas na estrada. E essa foi uma delas. Uma vez estávamos indo para a Bahia, passando por Minas Gerais. Não lembro bem a cidade. Era 7 horas e minha mãe estava dormindo na cama do caminhão, aquela que fica atrás dos bancos dos dianteiros. Enquanto meu pai e eu conversávamos, eu acordava sempre mais cedo nesta época, porque era acostumada por causa da escola. Olhando para a estrada, vimos então, lá longe, no meio da pista, na faixa amarela que separa as duas vias, uma mulher que caminhava sempre em frente, na mesma direção que o caminhão estava indo. O interessante é que o caminhão, com toda a sua velocidade, não ultrapassava a mulher. O caminhão se deslocava pela estrada e a mulher sempre ficava estranhamente na mesma distância. A estrada era reta, plana e longa, sem curvas. Chamamos minha mãe para ver, mas ela disse que estávamos ficando loucos e nem levantou para ver. Então, em certo ponto na estrada, veio uma descida e a mulher que estava bem à frente desceu primeiro, sendo que a perdemos de vista. E quando chegamos na descida em seguida, ela havia sumido, nem vestígio algum dela. O interessante também é que nesse intervalo de tempo não passamos por ninguém na estrada. Falamos dessa cena a viagem inteira. Depois daquela cena, seguimos nosso caminho até o destino. Na volta, por volta das 16 horas, voltando pela mesma rodovia e chegando no mesmo trecho, qual foi a surpresa quando minha mãe teve o desprazer de ver a mesma mulher, com seu mesmo vestido florido e uma trouxa de roupas nas costas, feito um saco com um lenço na cabeça. Sendo que uma descida da estrada da mesma forma que antes, novamente a mulher desapareceu. Chegando no ponto aproximado em que a mulher desapareceu, observamos o local. Encontramos ao lado da estrada uma pequena cruz, dessas que a família coloca na beira da estrada quando um parente morre. E nessa cruz havia o nome de uma mulher. Ficamos então imaginando se seria a mesma que havíamos visto anteriormente. Esta viagem, amigos, pode ter certeza que nunca esquecerei na vida. Estrada. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal.
Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado. Em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não lembro da última vez que eu vi alguém por lá. O lugar estava completamente abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que vi ele e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vaga que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça. Estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não era uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco, e andei na direção da figura, berrando com ele. "O que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado?" Eu gritei. Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já possa ter visto. Era branco, com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem com um rosto inumano que tinha quase me matado, em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dele era uma coisa simplesmente aterrorizante. Parecia que ele estava completamente queimado ou que tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e riu, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica. Ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. Ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e via aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já senti a respiração dele na minha nuca. Então a mão dele agarrou meu pescoço. Eu não lembro muita coisa depois disso. Tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, então se dividindo em duas, então apitando. E aí eu caí no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei no hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não conseguia ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo que eu conseguia lembrar era sobre o acidente, era daquela figura, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho, algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele. Mas ele realmente acreditou que alguma coisa me atacou e me matou de medo. Tudo que eu sei é que isso aconteceu e eu não sei quem o homem era, porque ele estava me seguindo ou porque ele estava gritando.
Por que a cara dele era estranha daquele jeito? Eu não sei de nada, eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada de noite. Isso aconteceu há vários anos atrás. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma que desta vez as férias seriam diferentes. Já havia prometido que naquela quinta-feira iria para a fazenda da Carlota, uma grande amiga minha que morava em uma fazenda. Ela já estava aposentada havia alguns anos e eu sempre adiava a visita a ela. Peguei o carro e rumei em direção à fazenda, a qual estava distante cerca de 230 quilômetros, mas valeria a pena. Precisava realmente de me isolar um pouco e ficar sem nenhum tipo de preocupações com família, trabalho ou coisa parecida. Estava na estrada há algum tempo e já era quase 1 da manhã quando o carro engasgou. Começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores, até que parei no canto da estrada. Não acreditava que aquilo estivesse ocorrendo comigo. Era muita falta de sorte, pois, segundo meus cálculos, teria mais ou menos uns 30 a 40 minutos para chegar na fazenda. A única coisa que sabia era que não era falta de gasolina, pois o panteiro estava marcando ainda 3/4. Eu tinha enchido o tanque no caminho. Soltei do carro e até mesmo abri o capô do carro como se entendesse muito de mecânica, na esperança de que pudesse ver algum fio solto ou sei lá o que. Fiquei pensando o que fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz ao longe, nenhum carro à vista. Não era uma estrada principal e sim secundária, e pelo estado dela não era muito utilizada. Não havia nenhuma iluminação. Já havia fechado o capô do carro e estava ainda maquinando o que fazer para sair daquela enrascada, quando ouvi barulho de passos na mata que ficava entre a estrada levemente esburacada, mas não vi absolutamente nada. Aquilo já me deixou alerta. Ouvi vozes, mas não conseguia saber nem sequer de onde vinham. Foi quando eu vi um homem e logo atrás uma mulher, mas eles andavam sem que mexessem com o corpo. Foi quando chegaram mais perto e eu vi que na verdade eles deslizavam como se os pés ficassem a milímetros do chão, mas apenas deslizavam para se locomover. Isso foi suficiente para eu endurecer toda e agachar de medo atrás da berlina. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada e descendo na direção oposta em que estava indo, antes do carro enguiçar. Eram figuras que eram humanas, mas não eram humanas na maneira de andar. Elas simplesmente deslizavam. Eu estava totalmente apavorado e paralisado com o que estava vendo. Eu jamais acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre achava que as pessoas fantasiavam muito as coisas. Estava presenciando o que ali então? Fiquei por mais algum tempo agachada e as figuras já haviam até sumido há algum tempo. Mas eu simplesmente não conseguia reagir. Foi quando meus joelhos começaram a doer demais. Comecei então a me movimentar e ver o que fazer. E dali a algum tempo eu ouvi um barulho de respiração ofegante, ainda longe, sem que tivesse ninguém ali, mas chegando até mim, vindo na minha direção. E não precisou de mais nada. Eu me meti dentro do carro e tranquei a porta. E percebi que chorava de puro terror. As minhas mãos tremiam e estavam úmidas. Tentei girar a chave e o carro pegou. Então, ao mesmo tempo, senti um baque muito forte no capô do carro. Soltei um grito e depois outros murros no capô, sem ter ninguém na minha frente. Havia batidas também no vidro do carona, como se esmurrassem o vidro do carona. Engatei a primeira e acelerei com exagero, e tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem o mais lento possível, porque se o carro morresse naquela subida, acho que acabaria morrendo de infarte. Agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação, com tanta força que minhas mãos doíam. Era algo desesperador. Havia murros nos vidros do outro lado e no capô do carro, à medida que ia saindo de lá. Mas eu não via nada. Saí de lá bastante acelerado, mas não muito depressa como falei,
pois o risco do carro morrer definitivamente, para mim, seria a própria morte. Por isso, tive que ter um autocontrole imenso. Eu chorava desesperadamente e trinquei os dentes, como se aquilo me desse algum conforto. Era uma estrada com subida, mas não era muito alta, apenas levemente inclinada. Mas para um carro com defeito, não podia ser pior. Os socos e murros continuavam pelo teto, até o final do carro, à medida que ia saindo dali. Continuei tentando me controlar, agarrado ao volante o máximo que podia e rezando para sair dali. Estava ainda na primeira marcha. Meu medo era de passar a segunda e o carro acabar pifando. Esperei me distanciar mais um pouco e joguei a segunda. Muito embora o carro já pedia uma marcha mais suave, a terceira, porque não havia praticamente nenhuma subida e sim um plano reto. Mas preferi manter a segunda, que era mais garantido. Não podia cometer nenhum erro. O carro roncava, desesperado, mas eu não estava nem aí. Só queria sair dali junto com o carro. Consegui soltar o ar dos pulmões quando, ao sair de uma curva, peguei uma descida, um pouco inclinada. Mas agora era uma descida. Já não escutava mais os murros no carro. Comecei a descida e somente alguns bons metros adiante, eu arrisquei rapidamente a terceira. Senti que o carro aceitou sem sequer engasgar. E alguns metros mais adiante, eu passei a quarta com toda a atenção possível. E vi que nada de anormal aconteceu com o carro. Segui pela estrada apenas um pouco menos apavorada, mas o suficiente para ver que estava encharcada de suor, embora fosse um dia frio. Estava totalmente encharcada e o suor da testa pingava tanto que caía nos meus olhos e ardia. Eu finalmente peguei uma estrada que via raramente algum caminhão em sentido contrário, mas agora havia algum movimento, mesmo que raro. Segui mais alguns tantos quilômetros que não sei calcular, sendo que dei uma olhada no mapinha que a Carlota havia feito para mim na última vez que tinha ido lá, e vi que já estava chegando. Quando cheguei na fazenda, lá pelas 3 e pouca da manhã, ela veio correndo me receber. Sabia que eu estava a caminho e não foi dormir, pensando que já havia alguma desgraça acontecido comigo. Quando ela olhou meu estado lastimável, realmente viu que algo de horrível havia acontecido. Sendo que nesse momento eu apenas quis abraçá-la e comecei a chorar novamente, mas agora de alívio. Foi aí que ela me alertou que eu estava ensanguentada na suéter branca, na parte do pescoço, canto da boca. Ao observar melhor, já dentro de casa, vi no espelho que, com o grau de desespero que estava e na tentativa de fazer o carro sair de lá, eu recordei que trincava os dentes, o que fez com que a bochecha interna e a pontinha do lábio ficassem feridos. Foi uma experiência horrível, parecia que ia morrer de susto, morrer no sentido real mesmo. 2 dias depois, eu e Carlota levamos o carro em um mecânico, que era seu conhecido. Ele não viu nada de anormal no carro, dizendo que estava em perfeitas condições, inclusive em perfeitas condições de viagem de volta. Ele deduziu que pode ter havido alguma sujeira que tivesse sido sugada pelo tanque e entupiu parcialmente o carburador do carro. E a lataria do carro, que pensei que estivesse toda amassada, estava normal, com exceção de uma pequena marca na traseira, do lado do motorista. Mas essa eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido. E após passar 2 semanas tranquilas com ela, chegou o dia de retornar. Como segurança, seu tio, que era grande conhecedor da região, foi me acompanhando em seu carro um bom pedaço do caminho, só por garantia. O que foi tudo aquilo que aconteceu, eu não sei, mas aquelas foram os momentos mais assustadores de toda a minha vida. Farol misterioso na estrada. O ano era 1986. Eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto, uma Honda CB450, a qual era nova na época. Com essa moto eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes no final de semana. Em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio, a cidade de Registro, São Paulo.
pois havia uma confraternização familiar para a comemoração do aniversário de um primo meu. Era o mês de julho e o clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, após o trabalho, passei em casa, tomei banho, arrumei as coisas na minha CB 450, a qual já estava com o tanque cheio e revisada como sempre. Coloquei agasalhos, luvas e finalmente saí para a viagem. Era tarde da noite, aproximadamente umas 11 horas da noite. Para ir até Registro, partindo de São Paulo, tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não tinha problema, pois estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a marginal do Rio Pinheiros, passei a cidade universitária, Taboão da Serra e peguei a Regis Bittencourt, bem no início. Estava uma noite muito fria, sem vento, mas o ar super gelado e, para piorar, ainda tinha muita neblina, coisa típica dessa época do ano. O tráfego estava fraco, com poucos carros pela estrada. Estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 100 km por hora. Após a cidade de Juquitiba, quando notei um farol atrás de mim, ficando a uma certa distância. Continuei normalmente, mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando, mantendo a mesma distância. Não chegava perto e nem tampouco se distanciava. Então fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar, quem sabe. Pensando nisso, acelerei a moto. Comecei a aumentar a velocidade. 110, 120, 130, mas aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Parecia um veículo normal, até aquele momento. Então, para tirar a dúvida de vez, estiquei o acelerador e puxei até 150, que já era perigoso para uma moto à noite, mas a situação pedia. Fiquei um pouco a 150, mas o farol continuava lá, à mesma distância, como se nada tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo ainda me acompanhava. Fui diminuindo e parei o mais bruscamente que pude no acostamento, observando o farol atrás de mim. Quando parei por total e virei para ver o que acontecia, cadê o farol? Simplesmente desapareceu. Não podia ter ido para outro lugar, pois não haviam saídas na estrada naquele trecho. Não podia ter parado também, pois daria para vê-lo estacionar. E além do mais, era uma reta, daria para ver algo naquele local. Bem, depois daquele susto, acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas como foi a minha surpresa quando notei que aquele farol havia surgido novamente e estava me seguindo de novo. Eu fiquei todo arrepiado e estiquei o acelerador até o máximo. Fiquei naquele ritmo, sempre observando o farol atrás. Depois de alguns minutos, quando observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou, sumiu. Continuei a viagem e durante todo o trajeto não vi mais aquele misterioso farol que me seguia por aproximadamente uns 20 quilômetros. Chegando no sítio em Registro, contei para as pessoas o que aconteceu. Uma prima minha me disse que o nosso tio, que morava em São Paulo, já havia visto aquele tipo de luz na estrada. E ele também o havia seguido por um bom pedaço, também na Regis Bittencourt. Eu não sei o que era aquele farol. Também não sei de onde ele veio e para onde ele foi. Só sei que da mesma forma misteriosa que ele surgiu, ele desapareceu. Fiquei sabendo que outras pessoas já o viram da mesma forma. Só sei que eu não quero mais passar por essa experiência, pois nem quero imaginar o que poderia acontecer se o misterioso farol me alcançasse naquela noite fria no inverno, e naquele local com pouco movimento. Mulher de branco na estrada. As estradas de Pernambuco são cheias de mistérios e fatos estranhos, e esse caso é um deles. Certa vez, em férias, eu estava com minha família em um veraneio, na praia de Itapuma, no município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
onde estávamos aproveitando para descansar e curtir bons momentos juntos. Certa noite, meu tio sofreu um pequeno acidente, sendo que tínhamos que levá-lo de carro para receber atendimento no hospital de Recife. Já era noite, mas mesmo assim não podíamos deixar de prestar atendimento a ele, pois não sabíamos do nível de gravidade do seu machucado. Pegamos a estrada e partimos. Estava muito escuro, pois as nuvens encobriam a lua. Íamos conversando para distrair e quebrar um pouco o gelo. O medo de percorrer uma estrada um tanto deserta como aquela, naquela penumbra pela frente, nos fazia arrepiar. De repente, em um determinado trecho, percebemos um vulto no meio da estrada, tomado pela escuridão. Ao nos aproximarmos, percebemos que era uma mulher, toda vestida de branco. Só a vimos de relance e não deu para perceber muitos detalhes sobre aquela figura, devido à velocidade em que estávamos viajando. Passamos pela mulher e olhamos para trás. Constatamos que ela ficou no mesmo lugar, parada, em pé. Claro que ninguém teve coragem de pedir para que eu parasse o carro e voltasse para ver por que ela estava ali naquele lugar, naquela hora da noite, sozinha. Então fomos embora. Chegamos ao hospital em Recife, onde foi feito atendimento ao meu tio, sendo feito curativos de seu machucado. Após os procedimentos normais do hospital, saímos de Recife para retornarmos ao nosso ponto de partida na praia de Itapuma. No caminho, ficávamos comentando sobre aquela mulher que tínhamos visto na estrada. Ficávamos discutindo sobre o que poderia ser. De forma impressionante é que algum tempo depois, quando chegamos ao ponto onde tínhamos visto a mulher de branco na ida, muitos nos assustou e espantou todos quando vimos que ela ainda estava lá, parada, no mesmo lugar, da mesma forma. Ela estava lá parada, olhando para nós com um olhar amedrontador. Decidimos focá-la com o farol do carro para tentar ver melhor o que era. Quando o farol do carro focou em sua imagem, ela simplesmente desvaneceu no ar e sumiu de repente. Ficamos todos de cabelo em pé e com arrepios em todos os pelos dos nossos corpos. E até hoje não comentamos esse caso, mas não temos a mínima ideia de quem ou o que era aquela mulher de branco. O que ela fazia no meio daquela estrada por tanto tempo, parecendo que estava esperando por alguém. E você, gostaria de desvendar esse mistério? Então viaje para Itapuma e passe algumas vezes pela estrada à noite. E se caso chegar a ver essa mulher de branco parada por lá, desça e vá verificar de perto o que está acontecendo. Você tem coragem? A estrada para o nada. No ano de 1983, eu namorava uma linda garota chamada Adriana, a qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo, o Celso. Quando vi a Adriana pela primeira vez, já me apaixonei, pois era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, um encanto. Dançamos na festa e nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Adriana moravam em um sítio próximo a Camupuã, Mato Grosso do Sul, sendo que ela estava morando com sua tia na cidade de Araraquara, São Paulo, onde eu morava na época. Ela dizia que ela foi morar com sua tia para ter mais chances de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde morava, em Mato Grosso do Sul, não existia oportunidade de estudos e nem tampouco de trabalho. O tempo foi passando e a Adriana disse para mim que passaria uma parte de suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que não os via. Eu gostaria muito de poder ir com a Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio, pois, além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Mas como eu trabalhava e não teria as férias tão cedo, isso não seria possível. Mas como eu tinha direito a alguns dias de folga no trabalho, devido a ter realizado tarefas à noite, eu consegui tirar 3 dias, que, emendando com o fim de semana, se transformariam em 5 dias. Estava bom. Então eu planejei levar a Adriana de carro, ficar lá 3 dias e voltar sozinho para trabalhar.
Adriana depois voltaria de ônibus e eu buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. Meu carro era um Passat TS, que era um ótimo carro na época. Eu cuidava muito dele, sempre fazendo revisões, então não me preocupava com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. De Ribeirão Preto, nossa cidade de origem, até onde o sítio morava os pais de Adriana, tinha aproximadamente 850 quilômetros. É bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia, como GPS, celular e internet. As rotas de viagem eram feitas por mapas mesmo. Eu usava um que conseguia no DER de São Paulo, era bem completo. Quando chegou a data marcada, eu e a Adriana partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1983, uma quarta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais da Adriana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena. Seus pais foram muito simpáticos comigo e trataram muito bem. Lá andamos a cavalo, pescamos e fizemos passeios pela região. Foi tudo ótimo. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei minhas coisas para o retorno. Devido a estar me sentindo tão bem no sítio dos pais da Adriana, eu enrolei e acabei saindo tarde de lá, já anoitecendo. Adriana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim eu resolvi ir, pois queria já no domingo estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Então parti, peguei a estrada de terra próxima ao sítio dos pais da Adriana e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram muito escuros. Com o tempo estava nublado, ameaçando chuva, a noite se tornou mais escura ainda. Ainda bem que meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha umas 3 linhas auxiliares, do que já estavam no carro, e mais uma que coloquei antes de partirmos de Ribeirão Preto, como precaução, pois eu não sabia se pegaríamos trajetos bem escuros e afastados da cidade. Percorri alguns quilômetros daquela estrada. Estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam muito. Dava uma má impressão. Então começou a chover. Eu seguia com aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não consegui passar. Então, me lembrei que havia uma derivação alguns quilômetros atrás e voltei. Chegando no local, encontrei 2 derivações, uma para a esquerda e outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, seguiria de certa forma em direção à cidade. Encontraria o caminho correto. Então virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza do que aquela estrada me levaria para a cidade. Conforme o caminho se seguia, eu notei no céu umas luzes estranhas. Eram como neons ou lençóis de luzes suaves, as cores azuladas, esverdeadas e vermelhas. Isso sobre o caminho. Achei estranhíssimo aquilo e segui em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. No caminho todo, com os 5 faróis do carro ligados, os 2 originais, mas os 3 auxiliares, eu via a vegetação à volta e os detalhes da estrada. Mas naquele momento parecia que não havia mais nada em volta. Parecia que eu estava numa estrada no alto de uma serra. Em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para observar ao redor. Nesse ponto fiquei assustado, então parei o carro e abri o vidro. Não ouvi nada, nem o vento, nem a vegetação balançando, só o motor do carro. Então desci do carro para observar melhor, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que vou contar agora é algo atípico, anormal, estranho e bizarro. Aposto que ninguém acreditará, mas eu juro que aconteceu. Não havia nada ali, simplesmente nada.
Quando eu digo nada, é vegetação, pedra, céu e até a estrada. Eu estava pisando no nada. Os faróis do carro iluminavam a região, mas eu só vi o carro e as luzes dos faróis. Não havia piso, chão, lateral, céu, e olhando ao seu redor, era um piche, um vazio, um breu. Me senti perdido e angustiado. Não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem as estações do rádio funcionavam. Só existia chiado. Eu nem sabia o que pensar ou o que fazer. Estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas fiquei com medo de cair em algum buraco, sei lá, pois não via nada, não existia nada. Eu nem sabia onde estava. Então desliguei o carro e fiquei ali com o rádio chiando, parado por algum tempo, e não me lembro de mais nada. Acredito eu que acabei ou dormindo ou desmaiando, pois de repente eu escutei um barulho enorme. Quando abri os olhos, vi um trator na minha frente. Já era de manhã, pois tudo estava claro. O motorista do trator desceu e perguntou: "Está tudo bem, garoto?" Eu disse que não sabia. Perguntei onde eu estava. E ele disse: "Você está na estrada que leva a Camapuã." Ou seja, era a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Então agradeci o homem, segui em frente e cheguei a Camapuã. Coloquei gasolina no carro e segui viagem. Até hoje não sei o que aconteceu. Não sei o que houve, tem a ver com as luzes que vi no céu ou se não teve. Mas não sei que luzes eram aquelas. E não sei que lugar, nada, era aquele que eu fui parar. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo e não tinha nem tenho qualquer doença. Mas eu garanto que o que eu contei aconteceu mesmo, de verdade. Todas as pessoas que contei isso na época zombaram de mim. Por isso, deixei de comentar o caso. Só sei que depois dessa experiência, nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. Morto na estrada. Sou policial e ver mortos em acidentes, homicídios e outras circunstâncias nunca me preocupou. Mas este caso que eu vou contar agora foi diferente. Certo dia, eu e meu parceiro fomos chamados para atender uma ocorrência, na qual algumas crianças haviam encontrado um corpo já em adiantado estado de decomposição. Pois bem, fomos para lá e chegando no local, já estava o corpo em um cheiro insuportável, mas tinha um trabalho a fazer. Então isolamos a área e aguardamos a perícia técnica. Só que o tempo passou, acabou demorando muito e finalmente anoiteceu. Todos foram embora do local e ficamos somente nós três, os dois policiais e o morto. Fomos então para a viatura para ficar aguardando a perícia, sendo que nesse momento algo estranho começou a acontecer. Aquele cheiro insuportável do corpo em decomposição mudou para um perfume maravilhoso. Então, nesse momento, eu e meu parceiro vimos que podia descrever como algo sobrenatural. Ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que brilhava e ao mesmo tempo acariciava o cadáver, sendo que parecia nutrir por ele um enorme carinho. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados ante aquela cena e não conseguimos sair da viatura para ver aquilo de perto. Ficamos ali, observando aquela cena, a qual durou certo tempo. Nesse intervalo, meu parceiro rezava tudo o que lhe vinha à mente, sendo que, por outro lado, queria ir até lá e ver aquilo mais de perto, mas me faltavam forças, era algo inacreditável. De repente, aquela figura se afastou do corpo e passou ao nosso lado. E nisso, notamos que a fragrância que sentíamos vinha dela com certeza. Então ela parou e olhou para nós. Ficamos atônicos com tudo aquilo. Então, com um pequeno sorriso, ela se foi. Nisto, nossa força voltou e nos sentimos renovados. Então nos afastamos do local por precaução, sem perder o corpo de vista. A noite continuou e nós tentávamos explicar com lógica o que fora aquilo tudo.
mas nada que se encaixava com aquela realidade vivida. O dia amanheceu e por volta das 6h15 o perito apareceu. Ele realizou seu trabalho, constatando que o corpo se tratava de um senhor de 55 anos, e já estando ali há uns 5 dias aproximadamente. Após a realização da perícia, o corpo foi levado para o IML, onde ficou constatado que a causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante. Então, nesse momento, chegaram algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo, sendo que viram que se tratava de um parente seu. Junto com eles, foram trazidas várias fotos, e entre elas havia uma que nos chamou a atenção. Era do dia do casamento do falecido, e lá estava a figura que vimos à noite ao lado do corpo. Indagamos os parentes. Eles informaram que o morto se casara e perdera a esposa poucos anos antes, sendo que depois disso nunca mais se envolveu com ninguém. Perguntamos se possuíam outras fotos do casal e disseram que sim. Quando nos mostraram, lá estava ela, com o mesmo vestido e o rosto que havíamos visto na noite. Então contamos para eles a experiência que havíamos passado na noite anterior, sendo que eles ficaram como nós, apavorados com os fatos. Então a irmã do morto nos disse que este sempre fora seu maior sonho, o de um dia reencontrar aquela que sempre amou, mesmo que se fosse depois de morto. Dizem que desta vida não levamos nada. Será verdade? Aquele senhor levou o amor que sentia por sua esposa, e ela veio ao seu encontro, mesmo estando no além. Preto velho na beira da estrada. Quando eu morava alguns anos atrás em um sítio afastado, no centro da pequena cidade de Ribeirão Preto, aconteceu algo nem tanto assustador, mas intrigante. O nosso sítio ficava entre as cidades de Ribeirão Bonito, Guarapiranga e Trabiju, no interior de São Paulo. O acesso ao sítio era feito por estradas de terra, tendo pouquíssimas moradias pelo trajeto, existindo mais matas, pastos e plantações. Para comprarmos o que precisávamos, íamos para o centro de Ribeirão Bonito, Guarapinga ou Trabiju, sendo o maior centro comercial, já que era pequeno em Ribeirão Bonito. Certa noite, eu, meu marido, meu irmão e minha mãe, hoje já falecida, estavam indo tarde da noite para a cidadezinha de Trabiju, para buscar uma encomenda na casa de um amigo. Para chegar até lá, tínhamos que pegar uma longa estradinha de terra batida, com mata e plantações à sua volta. Muitas das propriedades da região, e como em todo o Brasil, eram protegidas com cercas de arame farpado, para tentar impedir a entrada de invasores e também para evitar que o gado saísse para outros locais. Estávamos indo normalmente. Era uma noite bonita, com lua cheia que iluminava toda a região. Não havia vento e nem nuvens. Podia-se dizer que era uma noite ideal para um passeio. Estávamos seguindo pela estradinha de terra batida em direção a Trabiju, quando, em certa parte da estrada, vimos do lado direito, um pouco acima da estradinha, geralmente havia pequenos barrancos e lados de estrada de terra, ficando estradinhas um pouco abaixo. Bom, sentado sobre o arame farpado de uma das cercas existentes, um homem preto, todo vestido com camisa e calças brancas, chapéu branco, descalço. Ele estava ali sentado, parado e olhando para longe, com um olhar bem distante. O estranho é que a cerca de arame farpado estava esticadinha, como se não houvesse nada ali. Também comento que seria impossível alguém ficar sentado bem em cima de um arame farpado. Passamos bem devagar ali com o carro e vimos aquele estranho homem preto com vestimentas brancas sentado em cima da cerca de arame farpado. Observo que todos nós vimos, eu, meu irmão, meu marido e minha mãe, provando que não foi de imaginação minha. Quando passamos, meu marido reduziu a velocidade e passamos bem devagar, dando para ver os detalhes daquele homem. Minha mãe, muito religiosa que era, fez o sinal da cruz e mandou sairmos dali depressa. Ficamos imaginando o que seria aquilo que vimos para Trabiju. Chegamos na casa de minha amiga, ficamos uns 40 minutos e retornamos.
pegando a mesma estradinha de terra. Quando passamos no local onde havíamos visto o estranho homem preto com vestimentas brancas, ele já não estava mais lá. Fomos embora, guardando esse fato para nós e tentando imaginar se aquele estranho homem poderia ser o famoso preto velho, que muitas regiões citam. E se fosse, o que estaria fazendo justamente ali naquele horário? Estaria olhando para onde, com aquela expressão de olhar infinito? Bem, após a experiência que tive naquela época, e morava no sítio em Ribeirão Bonito, como já disse, não tenho mais dúvidas alguma de que nós não estamos sozinhos nesse misterioso mundo. Visão na estrada. A seguinte história aconteceu em um hospital aqui de São Paulo e é verdadeira. Aconteceu quando tinha uns 8 anos. Naquela época, minha mãe frequentava um terreiro na antiga cidade em que morávamos. Quando nós mudamos de lá, sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de 1 hora até nosso destino. E sempre viajávamos à noite, que era mais tranquilo. Quando não tinha carro, ela sempre lhe pedia que alguém nos levasse. Sim, nós, pois ela nunca gostou de me deixar sozinha, mesmo que fosse com meus avós. Eu também nunca gostei como ela havia se divorciado do meu pai há 2 anos. Daquela vez, foi um amigo dela que emprestou o serviço. Fomos de madrugada, lá pela 1 hora da manhã. Era esse o horário que começavam os trabalhos. Chegamos bem, como de costume. Eu adorava. Depois dos trabalhos, sempre tinha uma festa. Comemos, bebemos e cantamos. Na hora de voltar, lembro-me vagamente de ter visto minha mãe conversando com a dona do lugar. Eu nada ouvi. Era uma criança e estava com muito sono. Voltamos pela mesma estrada, mas não no horário de sempre. Por algum motivo, mamãe quis voltar quando ainda estava escuro, e não de manhã cedo como de costume. A noite estava calma, tipicamente de cidades interiores, e não havia uma pessoa sequer nas ruas. Eu dormia encostado em minha mãe, ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo, para não poder pegar no sono. Acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade, e vi a estrada totalmente escura, somente a luz dos faróis, iluminando o chão. Então, falei algo com mamãe, que não me lembro agora, e voltei a olhar para a estrada. Como se por encanto, mamãe, um amigo dela e eu vimos dezenas de bois brancos, dezenas mesmo, que apareceram do nada e cobriram toda a pista. Estavam a poucos metros de nós. Não deu nem tempo de frear a enorme picape que estávamos. Então tio Zé, esse é o nome dele, jogou o carro que quase capotou para o meio do mato e batemos em uma árvore. Por bem, não nos ferimos, mas quando olhamos, não havia nada ali, nem um boi, nada. Parecia que foi uma ilusão, mas nós todos tínhamos visto aqueles animais na pista, e todos brancos. Nunca mais voltamos ao terreiro, pois naquela noite ficamos imaginando que poderia ser alguma má influência dos trabalhos ali realizados, que provocou as aparições e o nosso acidente. Quem acreditou nisso? Nós sim. Um parque de exposição lotado, um show mais do que aguardado, uma banda de rock e uma estrada da morte. Ele não perdoa nem mesmo os acidentados. Só eu sobrevivi para contar. Boa noite. O ano foi 1993, dia 22 de maio precisamente. Além das trágicas recordações do dia, não há como esquecer por se tratar do dia do meu aniversário. Seria um dia comum, na cidade de Governador Valadares, se não fosse a agitação das excursões nas praças que saíam rumo a Belo Horizonte, para a exposição que acontecia por lá. Eu não tinha planos de ir embora. Embora o show daquela noite fosse dos Engenheiros do Havaí, banda que curto até hoje. Mas eu estava apertado de grana porque ganhava pouco e tinha matriculado em um cursinho pré-vestibular. De todos da turma que eu andava, apenas eu ainda não estava na faculdade. Meus amigos mais próximos foram estudar em outras cidades e apenas vinham em feriados ou finais de semana.
Como nesse em que tudo aconteceu eu tinha acabado de pedir um hot dog na praça, eu observava a movimentação do povo. Não minto, que adoraria subir num daqueles ônibus que partiam para BH, mas eu precisava de foco. Comia meu lanche sentado de boa, quando senti uma pedalada na nuca. Virei já pronto para arrebentar o engraçadinho, mas me deparei com Fernando, um amigo da cidade que estudava em Juiz de Fora. Não nos víamos fazia mais de um ano. Ainda colocávamos a conversa em dia, quando outros dois amigos chegaram na praça, Rafael e André. Éramos muito próximos e a ida deles para a faculdade fez com que nós nos afastássemos um pouco. Tínhamos uma banda de rock durante o ensino médio e sempre nos reuníamos para fazer um barulho quando eles estavam em Governador. Foi Fernando quem sugeriu que fôssemos ao show. Rafael e André aceitaram de imediato, mas eu relutei. Não era segredo nenhum minha condição mais humilde. Logo então as desculpas foram aparecendo, como por exemplo, o ingresso de cortesia que Rafael dizia ter ganho, e tanque cheio que Fernando fez questão de ostentar. Tudo para eu não me sentir inferior. Como sempre faziam, aqueles sim eram bons amigos. Fomos para BH com som alto ligado em nome dos velhos tempos. Rock da melhor qualidade e expectativa de um grande show. Mas foi na volta que o pior aconteceu. Fernando estava sóbrio, mas muito cansado, pois chegara de Juiz de Fora na manhã daquele dia. Não descansou e já encarou outra viagem. Eu não dirigia, e Rafael e André beberam durante todo o show. Sugeri que parássemos quando percebi que ele adormecia ao volante. Estávamos na Estrada da Morte, a BR-381. Meu amigo estava sonolento. Ele apareceu me escutar e sinalizou para encostar, mas não reduziu a velocidade, fazendo com que descêssemos ribanceira abaixo, adentrando um matagal, na altura de João Monlevade. Eu não sei ao certo quanto tempo fiquei desacordado, mas acordei atordoado com muita pressão no peito. Meus amigos estavam muito feridos no banco de trás, e Fernando estava preso entre ferragens. Não quero entrar em detalhes porque é uma parte difícil de falar, mas ele perdeu a vida na mesma hora. Eu tinha gosto de sangue na garganta e meu peito parecia pesar uma tonelada. Senti cheiro de gasolina e me apavorei. Desci do carro e tentei abrir a porta de trás onde Rafael gritava. André também estava desacordado. Eu fazia um esforço sobre-humano quando o sujeito apareceu ao meu lado e me ajudou. Ele não falou uma palavra, apenas arrancou a porta de trás do Fiat Uno de Fernando. Eu não entendi a força dele naquele momento, mas também não parei para processar. Tirei Rafael, que estava muito ferido, de dentro do carro enquanto o homem arrastou André para longe de lá. Eu estranhei, pois o homem cheirou o André como um animal, mas Rafael também estava muito mal. O homem subiu com André e deixou deitado no acostamento. Desceu e pegou algumas coisas no porta-mala de Fernando para sinalizar. Quando veio até mim, pediu, em tom de ordem, que eu subisse e buscasse ajuda. Eu neguei, porque não queria deixar meu amigo ali. Ainda não sabia que ele estava morto. O homem mudou o tom de voz e ordenou que eu saísse. Falou que ele já estava morto e se eu não subisse também estaria em pouquíssimo tempo. Eu insisti em não sair, abri a porta do motorista e sozinho tentei tirar Fernando, mas ele estava preso. Procurei em volta pelo homem, implorando que me ajudasse, mas ele havia desaparecido. Eu lembro até hoje do sal do meu soro misturado com sangue do meu rosto cortado. Na mata atrás do carro, ouvi o que pareciam ser gritos. Gemidos seguidos de grito. Eu não sabia mais o que era real e o que era alucinação. Eu sentia muita dor. Percebi que o homem estava certo. Fernando realmente estava morto. Mesmo assim tentei tirá-lo dali. Mas então senti uma pressão muito forte no ombro. Um tombo mata acima. Eu fui arremessado para o alto por uma coisa gigante. Era um animal de pelo escuro, mas estava tudo muito escuro para ver o que era. Talvez fosse um animal do mato,
mas eu senti suas patas me segurarem. Me ergueram e me jogou mata acima, como se expulsasse de lá. Tentei olhar o que era, mas não dava para ver. Eu sei que era um lobisomem, só podia ser. Aquele homem se transformou em um. Eu não dava a mínima se estávamos morrendo. Ele terminaria de nos matar. Subi o resto da ribanceira até meus amigos. Um carro estava ligando para a emergência e se apavorou quando me viu. Eu gritava que havia algo no mato. Não tive coragem de dizer que era um lobisomem. Só gritava que precisava sair dali. Ninguém me deu atenção. Outro carro parou para nos socorrer e eu corri para dentro do carro deles. Eu estava em choque. Naquela altura, Rafael desfaleceu. Estava muito machucado, seus órgãos estavam parando, sem que eu soubesse. Aparentemente ele estava bem, mas seu coração parou de bater ainda naquela estrada. O socorro chegou muito rápido. André e eu fomos levados ao hospital mais próximo que tinha por ali. Eu contava o que tinha acontecido. Um homem me ajudou a tirar os meninos lá de baixo, porque todo mundo queria saber como que eu, com um braço e 3 costelas quebradas, e ainda o pulmão cheio de sangue, tinha conseguido fazer aquilo. Me disseram que talvez fosse adrenalina, que meu sangue quente ou choque não me permitiu sentir a dor. Porém, não acreditaram no homem salvador, e eu sequer falei que ele tinha se transformado. Para minha maior tristeza, Rafael e Fernando perderam a vida ali mesmo, no local do acidente. André foi para o hospital e acabou morrendo também. Já se recuperava quando contraiu uma infecção e não resistiu. Eu passei por 3 cirurgias sem muita gravidade e tive alta na semana seguinte. O acidente abalou o governador Valadares. Foi um ano muito difícil para mim. Larguei o cursinho e me viciei em um medicamento para a dor. Foi preciso 5 anos para me recuperar completamente, mas ainda é difícil falar desse assunto. Eu gostaria de saber que tipo de lobisomem foi aquele. Por que ele não subiu atrás de nós e por que antes de se transformar, ele nos ajudou. Se alguém daqui tiver conhecimento sobre isso, eu pesquiso há muito tempo a respeito, mas nunca encontrei nada que explicasse aquilo. Já vai fazer 30 anos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.